37. Copy System capítulo 361. Quer me enganar? De jeito nenhum. Autor, Dragonix. Esse capítulo veio de novelfull.net. Não se esqueça de conferir o site. A batalha começou. Michigi enfrentou Itachi Uchiha Kizami Ozigaki sozinho. Foi uma luta incrivelmente difícil para Gi. Principalmente contra Itachi, Gi não ousava fazer contato visual, temendo ser vítima de Genjutsu. Itachi também não usava Genjutsu. Ele não queria matar Gi. Itachi ainda acreditava firmemente que era um agente secreto. Naturalmente, ele não mataria um ninja de elite de Konoha como Michigi. Kakashi também está aqui. Shin, bebendo sake na taverna, falou suavemente. De fato, logo após Shin falar, Kakashi Itachi usou a técnica do cintilar corporal para chegar. Um grande grupo de ninjas de Konoha seguiu, cercando Itachi e Kizami. Assistir à luta deles é meio chato. Se fosse eu, um único orbe da busca da verdade eliminaria todos eles, disse Tsunade, fazendo becinho. Shin olhou para Tsunade, um tanto sem palavras. Seus orbes da busca da verdade são graças ao meu poder. Quando você aprender Kikimori e conseguir criar os seus próprios, poderá se gabar. No entanto, isso era difícil. Kikimora não era algo que qualquer um pudesse dominar. Era uma das formas mais elevadas de poder no mundo de Naruto. Quais são as chances dos ninjas de Konoha capturá-los? Tsunade perguntou a Shin, apoiando o queixo na mão. Depende de quando Jiraiya chegar. Se Jiraiya chegar rápido o suficiente, talvez eles consigam segurá-los. Por outro lado, se Jiraiya fosse lento demais, seria tarde demais. Eles não conseguiriam deter Itachi e Kizami. Neste momento, Itachi e Kizami já tentavam avançar. Kakashi, conhecido por ser capaz de lutar contra qualquer um até a imobilização, foi derrubado pelo Tsukuyomi de Itachi. No entanto, usar Tsukuyomi novamente teve um impacto negativo em Itachi. Sua condição não era boa. Kizami Ozigaki o protegeu enquanto fugiam. Com a força deles, se quisessem escapar, os ninjas de Konoha não conseguiriam alcançá-los. E aqueles fortes o suficiente para persegui-los não ousariam. Kakashi, você está bem? Gi carregou Kakashi ansiosamente nas costas e correu em direção ao hospital de Konoha. Sasuke Uchiha também foi levado para o hospital de Konoha. Eu queria ver Itachi Uchiha usar o Susanoo. Parece que não terei essa chance, disse Shin, balançando a cabeça levemente. Entretanto, se Itachi usasse o Susanoo, ele provavelmente estaria à beira da cegueira. O Mangekyou Sharingan, embora poderoso, também era frágil. O uso excessivo facilmente levava à cegueira. Traço. Não vai demorar muito para que Akatsuki faça seu movimento. Shin se levantou, pagou sua conta e saiu da taverna com Tsunade. Quer dizer, o plano Olho da Lua está prestes a começar. Na verdade, estou um pouco animada. Um olhar de expectativa surgiu nos olhos de Tsunade. Você está animada? Shin olhou para Tsunade, surpreso. Ele nunca imaginou que Tsunade fosse o tipo de pessoa que se deleitava com caos. Sim, estou animada. Há algum problema nisso? Tsunade se encostou em Shin. Sem problemas. Mas você está fedendo álcool, é bem desagradável. Shin empurrou Tsunade com um olhar de desgosto. Ah! Shin, seu idiota. Como ousa me menosprezar? Tsunade fingiu constrangimento e raiva, depois se jogou em Shin, abraçando-o com força. Vou te mostrar o que realmente significa desagradável. Tudo bem, Tsunade já estava um pouco bêbada. Shin olhou para a embriagada Tsunade. Ele achou aquela versão dela bem fofa. Suas bochechas coradas pareciam muito atraentes. Shin não conseguiu resistir e beijou a bochecha de Tsunade. Então a carregou até a pousada onde eles estavam hospedados temporariamente. Partiremos de Konoha amanhã. O que você acha, Tsunade? Perguntou Shin. Você decide. Desta vez, Tsunade não se opôs. Ela já estava farta de Konoha, não lhe interessava mais. Ela também havia passado muito tempo sozinha com Shin. Se não voltassem logo, Kuzina provavelmente viria furiosa. Traço. Depois de descansar durante a noite, Shin e Tsunade deixaram Konoha na manhã seguinte e retornaram à Terra dos Redemoinhos. Droga! Vocês dois finalmente decidiram voltar. Esqueceram completamente da gente? Kuzina perguntou a Shin, ríspida. É isso mesmo.
Shin já tinha se esquecido de vocês. Se eu não o tivesse lembrado de voltar, Shin provavelmente não teria querido voltar, disse Tsunade com um sorriso para a cozinha e os outros. É verdade. A expressão de cozinha mudou, tornando-se muito perturbadora. E não apenas cozinha, os olhares de Mikoto e Meiterumi eram capazes de coalhar o leite. Até Conan lançou um olhar de reprovação para Shin. Shin, é verdade? Conan perguntou a Shin. Claro que não. Tsunade está mentindo. Era eu quem queria voltar, mas Tsunade insistiu em me arrastar para ficar em Konoha. Shin olhou feio para Tsunade, que acabara de jogá-lo debaixo do ônibus. Ele se lembraria disso. Eu acredito em Shin. Conan acreditava em Shin com convicção inabalável. Sinceramente, eu também acredito no Shin. Seja lá o que essa mulher diga, não tem a mínima credibilidade. Kuzina fez beicinho para Tsunade e depois ficou do lado do Shin. Com base no meu julgamento e análise, Tsunade Nei, a probabilidade de você mentir é muito alta, disse Mikoto depois de olhar para Tsunade por um tempo. É isso mesmo, eu também acho. Meiterumi também concordou com a cabeça, sentindo que as palavras de Tsunade não eram muito confiáveis. Viu? Shin sorriu para Tsunade. Ele sabia que ninguém acreditaria nas palavras dela. Ela tentou armar para ele, mas o tiro saiu pela culatra. Tsunade pareceu indignada. Ela não pôde deixar de perguntar, por que vocês não acreditam no que eu digo? Mikoto sorriu levemente para Tsunade e disse, o motivo é simples, Tsunade Nei. Você disse que o lembrou de voltar. Isso é possível. Tsunade ficou atordoada em silêncio. Você está nos enganando de verdade. Você precisa ser punida por isso, disse Kuzina com um sorriso travesso. Se pudesse punir Tsunade, Kuzina provavelmente iria dormindo. Não estou me sentindo bem. Vou voltar para o meu quarto. Tsunade, vendo o sorriso no rosto de Kuzina, percebeu que estava com problemas e rapidamente se retirou para seu quarto, trancando a porta atrás de si. Ela fugiu. Que pena. Kuzina pareceu decepcionada. Kuzina então voltou seu olhar para Shinji e imediatamente agarrou seu braço. HMPH. Tsunade fugiu, mas você não pode escapar. Você também tem que ser punida. Kuzina bufou friamente. Concordo com isso. Shin precisa ser punido, concordou Mikoto com Kuzina sem hesitar. Meiterumi fez o mesmo, deixando apenas Conan com um ar indeciso. Mikoto, eu te julguei mal. Você não é mais tão gentil e bondoso, Mikoto. Shin olhou para Mikoto, que exibia um sorriso malicioso, claramente pensando em como puni-lo, e suspirou. Copie System capítulo 362. Casando minha irmã com você. Shin passou a mão pelo cabelo bagunçado, parecido com um ninho de pássaro, e então tentou alisar suas roupas. Bom, não adiantava. Estavam praticamente rasgados em tiras, ele só precisava se trocar. PFFTA. Kuzina começou a rir do lamentável estado de Shin. Shin, você parece exatamente um mendigo. Shin lançou um olhar feroz para Kuzina. Ainda rindo? Estou assim por sua causa. Espera só. Eu vou te dar o troco. Kuzina, Mikoto e Meiterumi se uniram contra ele mais cedo para puni-lo, deixando nesse estado. Somente Conan foi bom e não participou. Shin sentiu que precisava recompensar Conan. Quando necessário, Conan sempre foi boa com ele. Nem mesmo Mikoto era confiável. Depois de se arrumar, Shin foi para seu quarto, trocou de uma roupa e saiu parecendo tão bonito como sempre. Onde estão Karin, Hinata e Hanabi? Por que elas não estão em casa? Shin perguntou a Mikoto, intrigado. Eles foram treinar. Hinata está ensinando o punho gentil para Hanabi, e Karin foi assistir, respondeu Mikoto. Os olhos de Shin mostraram uma pitada de surpresa. Aquela preguiçosa da Hanabi foi treinar? Isso é impressionante. Vou dar uma olhada neles. Shin saiu de casa e foi em direção ao campo de treinamento. Não muito longe de sua residência, havia um campo de treinamento construído por Shin. Eles costumavam treinar lá. No entanto, as mulheres não tinham treinado muito ultimamente, então o lugar estava um pouco coberto de ervas daninhas. Pedirei para Mikoto usar a liberação de fogo para limpar as ervas daninhas outro dia. Traço. Irmãzona, você é a professora. Por que parece mais nervosa do que eu? Hanabi perguntou à irmã Hinata, um tanto exasperada. Hinata olhou para baixo com o ar culpado,
mexendo com suas pequenas mãos. Não havia o que fazer. Ela nunca tinha sido professora antes. Estava preocupada em não conseguir ensinar a Nabi direito, principalmente por ser sua irmãzinha. Não podia se dar ao luxo de ser descuidada. Hinata, eu também acho que você está nervosa demais. Ensine a Nabi como Shin-sama te ensinou. Vai ficar tudo bem, Karin aconselhou Hinata. Hinata respirou fundo para se acalmar e então disse a Nabi, primeiro me observe fazer isso uma vez. Diminuindo seus movimentos, Hinata demonstrou a arte do punho suave, 8 trigramas 64 palmas. Ela se moveu deliberadamente devagar para que a Nabi pudesse ver claramente. Hinata, ensinar a Nabi assim não vai funcionar. O condicionamento físico e os níveis de chakra dela ainda não estão lá. Shin chegou ao campo de treinamento, observou Hinata ensinando a Nabi e balançou a cabeça gentilmente. Ah? Shin. Hinata parou imediatamente, seus olhos brilhando com uma surpresa agradável enquanto olhava para Shin. Shin-sama, você voltou. Karin, muito mais ousada que a reservada Hinata, correu em direção a Shin. Shin segurou Karin quando ela saltou em sua direção e, delicadamente, a colocou no chão. No entanto, Karin continuou agarrada a ele, recusando-se a soltá-la, para grande desespero de Shin. Shin decidiu deixar Karin em paz. Karin abraçou Shin, com os olhos brilhando de alegria. Shin não havia afastado. Isso significava que ela tinha uma chance. Instantaneamente, Karin mergulhou em um mundo de fantasia, com uma expressão levemente lasciva aparecendo em seu rosto. Entretanto, Karin enterrou o rosto no peito de Shin, então sua expressão permaneceu invisível. Irmã mais velha, você não está com ciúmes? A Nabi se aproximou de Hinata, cutucou seu braço e sussurrou. A Nabi era bastante perspicaz. Ao ver a expressão abatida de Hinata, a Nabi sabia que sua irmã devia estar com inveja de Karin. Nabi, o que você está dizendo? O rosto de Hinata ficou vermelho instantaneamente, e ela ficou nervosa. Irmã mais velha, não estou tentando criticá-la, mas às vezes é preciso ser proativa para conseguir o que se quer. Nabi disse, olhando para Hinata com uma expressão de decepção exasperada. Se você disser isso de novo, eu não falo mais com você. Hinata cobriu a boca de Nabi. Se Nabi continuasse, Hinata poderia desmaiar de vergonha. Nabi, eu não esperava ver você treinando. Shin se aproximou e afagou a cabecinha de Nabi. Esse tapinha na cabeça foi incrivelmente reconfortante para Nabi, então ela deliberadamente se aproximou de Shin. Shin, você pode me abraçar também? Nabi piscou, puxando o braço de Shin e perguntando de forma provocante. Karin, ainda aninhada no abraço de Shin, abaixou a cabeça abruptamente e olhou para Nabi. Nabi encarou Karin com um olhar provocador. Eles não estavam se dando muito bem ultimamente. Karin cerrou os dentes. Esse pirralho. Mas Karin não podia fazer nada com Nabi. Afinal, Nabi era apenas uma criança, ela não podia intimidá-la. Não desta vez. Shin olhou para Karin e depois para Nabi. Karin, embora ainda em desenvolvimento, pelo menos tinha alguma coisa. Quanto a Nabi, essa lulizinha. Desculpe, só uma lulizinha sem graça. Então Shin sentiu que abraçar Karin era muito mais confortável. Au! Vou te morder até a morte. Nabi mordeu a mão de Shin. Você e Kuzina são como cachorrinhos, sempre mordendo. Shin deu um tapinha na cabecinha de Nabi com a outra mão. Nabi, sentindo dor, não teve escolha a não ser soltá-la. Droga! Você me intimidou. Eu. Nabi queria ameaçar Shin, mas não sabia como. Ela tinha uma expressão frustrada. Espere só. Quando eu ficar mais forte, vou te bater com tanta força que você vai parecer purê de batatas. Nabi ameaçou Shin. Você é bem ambiciosa. Tudo bem, vou ficar esperando por esse dia. Shin afagou a cabecinha de Nabi, com uma expressão despreocupada. Droga! Você não está me levando a sério, né? Juro que com certeza vou te derrotar no futuro. Nabi, vendo a expressão indiferente de Shin, sentiu-se incrivelmente indignada. E se você não conseguir? Você não acredita em mim? Se eu realmente não conseguir, então, eu caso minha irmã com você. Que tal isso? Nabi disse a Shin, irritada. Nabi, que bobagem você está falando? Eu vou ficar brava mesmo. Hinata encarou Nabi,
tão envergonhada que nem ousou olhar para Shin. Ao ouvir a bronca da irmã, Hanabi sorriu interiormente. Não pense que sou pequena e não entendo nada. Irmãzona, você está claramente muito feliz com isso, não é? Copy System capítulo 363. Tsundere arruína tudo sob as instruções de Shin. Hanabi assumiu a postura e continuou praticando o punho gentil. Só para deixar claro, não quero que você me ensine. Foi você que insistiu, disse Hanabi, com a voz carregada do desdém arrogante característico de um tsundere. Paulada. Shin deu um tapinha na cabecinha de Hanabi. Não seja tão tsundere sendo tão jovem. Você nunca ouviu falar? Tsundere estraga tudo. Hoje em dia, tsundere não estava mais na moda. Personagens de tsundere geralmente acabavam perdendo, principalmente por causa de suas próprias ações. Eu não sou tsundere. Hanabi lançou um olhar furioso para Shin, apenas para receber outro tapinha na cabeça. Ela imediatamente se tornou obediente. Externamente obediente, interiormente ofendido. Droga. Sempre intimidando garotinhas. Seu malvado. Quando eu dominar o punho gentil, vou transformar você em um saco de pancadas. Por que você está rindo? Fique na postura correta, por favor. Shin cutucou a bochecha de Hanabi com o dedo, trazendo-a de volta à realidade. Hanabi estava perdida em uma imagem mental de si mesma, uma mestra do punho gentil, dizimando Shin. O pensamento inconscientemente trouxe um sorriso bobo ao seu rosto. Honestamente, aquele sorriso bobo parecia bastante constrangedor. Até a própria Hanabi sentiu uma onda de vergonha. Eu já domino a arte do punho suave, 8 trigramas e 32 palmas. Por que preciso continuar praticando? Hanabi reclamou, com expressão sombria. Dominada? Você nem é proficiente ainda. E proficiente não é dominada. Shin cutucou a bochecha dela novamente. Irmãzona. Você viu isso? Ele fica me tocando. Ele está se aproveitando de mim. Hanabi gritou com raiva para Hinata. Antes que Hinata pudesse falar, Karin não conseguiu evitar uma gargalhada. Se aproveitando de uma menininha sem peito. Sério? Não seja ridícula. Karin até exibiu deliberadamente sua própria silhueta para Hanabi, deixando-a tão furiosa que ela quase tossiu sangue. Que irritante. HMPH. Ainda estou crescendo. Um dia serei maior que você. Espere só, declarou Hanabi, orgulhosa. No entanto, no fundo, Hanabi não estava muito confiante. Chega disso. Concentre-se no seu treinamento, disse Shin a Hanabi, incentivando-a a se concentrar. Hanabi de fato havia dominado a arte do punho suave, 8 trigramas e 32 palmas, mas ainda não era proficiente. Shin a estava guiando para alcançar maior maestria. Depois havia a questão do chakra. Embora o punho gentil fosse um estilo de taijutsu, isso não significava que não exigisse chakra. A razão pela qual o punho gentil conseguia atingir pontos de pressão era porque o chakra presente nas palmas selava os tenketsu, pontos de chakra, do oponente. Não seja tão má, ou eu vou te odiar. Hanabi fez beicinho, mas obedientemente retomou seu treinamento. Ela ainda nutria planos de derrotar Shin, então, naturalmente, precisava se esforçar. Infelizmente, alguns objetivos não podiam ser alcançados apenas com esforço. Hanabi ainda era jovem e não entendia a verdadeira força de Shin, e por isso se apegou a essa ambição. Ter essa meta era bom, no entanto. Motivava Hanabi a trabalhar duro. Somente com esforço se alcançavam resultados. O talento inato de Hanabi também era muito bom. Ensiná-la não foi particularmente difícil para Shin. Nada mal, garotinha. Você está treinando bastante. Achei que você já estaria reclamando da dificuldade. Após 2 horas de treinamento, Shin viu Hanabi ainda praticando diligentemente, com uma expressão de surpresa no rosto. Ela realmente estava se esforçando. Shin apreciava isso. Se alguém não fosse esforçado, mesmo um talento imenso não levaria a grandes conquistas. Isso não é nada, disse Hanabi, sua expressão tsundere retornando. Eu já te disse, tsundere estraga tudo. Pare de ser tsundere no futuro. Já que você se saiu tão bem hoje, vou te dar uma recompensa, disse Shin, dando um tapinha na cabecinha de Hanabi. Hanabi gostou dos tapinhas na cabeça de Shin, mas estava mais curiosa sobre a recompensa que Shin pretendia lhe dar. Shin, que recompensa você vai me dar? A expressão de Hanabi estava cheia de antecipação indisfarçável. Que tipo de recompensa você quer?
Shin não especificou. Em vez disso perguntou a Hanabi. Não sei. Hanabi colocou um dedo no queixo e começou a pensar. Parecia que ela não precisava de nada em particular. Sendo assim, então eu o recompensarei com um banquete. Isso é decepcionante. Hanabi revirou os olhos. Será que ele achava que ela era fácil de agradar? Eles comiam banquetes o tempo todo. Está decidido então. Shin ignorou as palavras de Hanabi, deixou-a descansar um pouco e então levou Hinata, Karin e Hanabi de volta para casa. Shin havia calculado o tempo de retorno deles perfeitamente. Assim que chegaram, Mikoto já havia terminado de cozinhar. A comida do Mikoto é a melhor. Sinto falta se não como por um dia. É mesmo? Mikoto perguntou, com um tom questionador. Claro. Eu jamais mentiria para você, Mikoto. Em termos de habilidades culinárias, Mikoto é a número 1 do mundo. Se você sentiu tanta falta, por que ficou longe por tanto tempo? Parece que minha culinária não te atrai o suficiente. Minhas habilidades ainda não estão à altura. Mikoto olhou para Shin e disse. Shin se sentiu um pouco estranho. Dizer qualquer coisa agora não seria bom. Então, ele decidiu simplesmente abaixar a cabeça e comer. A propósito, Hanabi, quando você planeja voltar? Shin perguntou a Hanabi depois do jantar, que estava empanturrada. Hanabi esfregou sua barriga redonda, então seu rosto imediatamente se encheu de mágoa. Você está tentando se livrar de mim? Hanabi olhou com pena para Shin, como se ele tivesse feito algo ultrajante. Shin, acho que Hanabi está feliz aqui, disse Kozina Shin. Ela gostava muito de Hanabi e, naturalmente, não queria que ela fosse embora. Não apenas Kozina, mas as outras mulheres sentiam o mesmo. Elas não suportavam deixar Hanabi ir embora. Shin ficou sem palavras. Nenhum de vocês considera os sentimentos de Yasuga. Então, Hanabi, você quer voltar? Perguntou Shin a Hanabi. Se Hanabi dissesse que não queria voltar, Shin não a forçaria. Na verdade, Shin também gostava bastante dessa menininha, Hanabi. E com Hanabi por perto, o lugar ficava mais animado. Eu não quero voltar. Hanabi disse sem hesitação, absolutamente nenhuma relutância. Pensar em enfrentar o treinamento rigoroso de seu pai ao retornar fez Hanabi estremecer. Embora Hanabi também treinasse duro com Shin, era uma sensação completamente diferente de ser forçada a treinar. Ninguém gostava de ser forçado, especialmente uma garotinha como Hanabi. Já que você não quer voltar, eu não vou te aceitar de volta. Quanto a Yasuga vir te procurar, isso não é da minha conta, disse Shin, dando de ombros. Hanabi ficou aliviada com isso. O pai dela definitivamente não viria procurá-la. Ele estava tão ocupado que mal tinha tempo de ir para casa. Certamente não teria tempo de vir aqui levá-la de volta. Copy System Capítulo 364. Orochimaru bate em uma parede. Orochimaru-sama, este lugar pode realmente curar seus braços? Kabuto Yakuzi perguntou, a luz brilhando em seus óculos enquanto ele olhava para Orochimaru. Claro. Se Shin quiser, ele pode curar qualquer coisa. O rosto de Orochimaru demonstrava confiança. Essa confiança surgiu de sua fé em Shin. O selo da morte do ceifador era originalmente uma técnica de selamento do clã Uzumaki. Shin Uzumaki deve ter uma maneira de quebrá-lo. Os olhos de Kabuto piscaram, mas ele não disse nada, apenas seguindo Orochimaru de perto como um subordinado leal. Após o plano de esmagar Konoha, Orochimaru fugiu de volta para Otogakure. Ele tentou todos os métodos possíveis para restaurar seus braços, mas todos falharam. Sem outras opções, Orochimaru foi até a Terra dos Redemoinhos para buscar a ajuda de Shin. Perder o uso dos braços foi um golpe devastador para sua força de combate. Afinal, praticar ninjutsu exigia selos de mão. Sem mãos, como ele poderia formá-los? Um ninja incapaz de formar selos de mão era praticamente inútil. Seu poder de combate era severamente reduzido. A força atual de Orochimaru provavelmente não era muito maior que a de Kabuto Yakuzi. Claro, Kabuto não ousaria atacar Orochimaru. Ele estava com medo. Kabuto tinha Orochimaru em profunda admiração. No momento em que Orochimaru e Kabuto pisaram na Terra dos Redemoinhos, Shin soube. Toda a Terra dos Redemoinhos estava constantemente ao seu alcance sensorial. Eu suspeitava que Orochimaru viria. E agora, ele finalmente chegou. Hinata, continue guiando o treinamento de Hanabi, disse Shin para Hinata,
que estava por perto. Ok. Hinata assentiu em concordância. Nos últimos dias, Hinata vinha observando Shin ensinar a Nabi e havia adquirido alguma noção de como guiá-la. Shin cintilou e reapareceu diante de Orochimaru e Kabuto, que tinham acabado de chegar à Terra dos Redemoinhos. Ao ver Shin aparecer instantaneamente, sem nenhum aviso, Orochimaru ficou momentaneamente atordoado, então um sorriso se espalhou por seu rosto. Shin, já faz um tempo. Ninguém visita um templo sem um motivo. Orochimaru, você está aqui por algum motivo, não é? Por causa das suas mãos. Shin já havia adivinhado há muito tempo que Orochimaru procuraria o Tsunade. Mas, independentemente de quem ele procurasse, teria que ir para a Terra dos Redemoinhos. Kabuto Yakuzi avaliou Shin e abaixou a cabeça. Sabia que não tinha o direito de falar ali, só precisava ouvir com atenção. Você está tão perspicaz como sempre, Shin. Eu vim pedir sua ajuda. Orochimaru manteve o sorriso. Afinal, ele estava pedindo um favor. Pedir minha ajuda não é impossível. As almas dos seus braços estão seladas, mas isso não é um problema para mim. No entanto, o que eu ganho com isso? Shin não estava administrando uma instituição de caridade. Só porque Orochimaru pediu ajuda não significa que ele a forneceria. A menos que Orochimaru pudesse oferecer algo que o interessasse, Shin o mandaria embora. Na verdade, Shin já estava planejando mandar Orochimaru embora. O motivo era simples, Shin não precisava de nada em particular. Se ele realmente quisesse algo, Shin poderia obtê-lo sozinho. Se ele não conseguiu, Orochimaru certamente não conseguiu fornecer também. Orochimaru mergulhou em profunda reflexão. Sabia que pedir ajuda a Shin Uzumaki não seria fácil. O que você quer, Shin? Diga o seu preço. Farei o meu melhor para atender às suas exigências. Orochimaru disse sério. Seus braços precisavam ser restaurados, caso contrário, sua força de combate seria reduzida em pelo menos metade. Poupe seu fôlego. Não tenho pedidos. Vá embora. Agora. Antes que eu te acompanhe para fora. Shin acenou com a mão, dispensando-o. Se Shin os escoltasse, provavelmente envolveria um Shinra Tensei que os mandaria de volta para onde vieram, deixando apenas pasta para trás. Ao ver a expressão impaciente de Shin, Orochimaru franziu a testa. Se fosse qualquer outra pessoa, ele poderia usar força ou coerção. Mas este era Shin Uzumaki. Se tentasse, estaria assinando sua própria sentença de morte. Foi por isso que Orochimaru não trouxe Kimimaro. Se Kimimaro estivesse aqui, ele poderia atacar Shin Uzumaki por lealdade a Orochimaru. Mas o resultado seria a morte certa para ambos. Parece que Shin não quer ajudar. Então só me resta procurar outros métodos. Adeus. Orochimaru não insistiu mais. Sabia que importunar Shin seria inútil e poderia até irritá-lo, levando a consequências piores. Orochimaru partiu com Kabuto e Yakuzi. Tendo chegado a um impasse com Shin, ele teve que encontrar outra solução. Depois de vê-los partir, Shin se virou e retornou. Honestamente, se Orochimaru possuísse algo que o interessasse, Shin não se importaria em ajudar. Infelizmente, Orochimaru não tinha nada que Shin quisesse. Ou melhor, os padrões de Shin eram muito altos, os pertences de Orochimaru não o impressionavam. Incluindo o jutsu proibido, reencarnação do cadáver vivo. Shin também menosprezava isso. O jutsu tinha falhas significativas. Cada reencarnação danificava a alma do usuário. Para ocupar com sucesso o corpo de outro, era preciso lutar contra sua alma pelo controle. Somente o vencedor poderia comandar a nave. Se Orochimaru continuasse usando esse jutsu, provavelmente acabaria se destruindo. Claro, se Orochimaru iria se destruir ou não era problema de Shin. Após retornar, Shin continuou orientando o treinamento de Anabi. Anabi andava bastante diligente ultimamente, talvez motivada pelo desejo de derrotá-lo. Embora impossível, era um bom objetivo. Ter tal objetivo era benéfico para Anabi. Shin-sama, o que você estava fazendo antes? Quando Shin retornou, ele encontrou Karin também lá, segurando uma bandeja de frutas. Anabi olhou para o prato de frutas, já babando, mas Karin não deixou Anabi comer nenhuma, o que deixou Anabi bastante irritada. Nada demais. Só alguns caras vieram para a terra dos redemoinhos, eu os mandei embora, disse Shin depois de se sentar. Ao ver Shin sentado,
Karin imediatamente sentou-se ao lado dele e diligentemente lhe ofereceu o prato de frutas. Preparei isso para você, Shin-sama. Experimente, disse Karin, olhando para Shin com expectativa. Shin não recusaria tal gesto gentil. Ele pegou um pedaço de fruta não identificável com um palito. Sim, não identificável. Era uma fruta nativa da terra dos redemoinhos, não encontrada em nenhum outro lugar. Tinha um gosto bom e não era venenosa, mas seu nome era desconhecido. Irmã mais velha. Anabi chamou Hinata. Anabi, o que foi? Hinata perguntou a Anabi, confusa. Acho que a irmã mais velha precisa ser mais proativa. Senão, Karin, aquela boba, vai conquistá-lo. Anabi sussurrou no ouvido de Hinata. O rosto de Hinata ficou vermelho instantaneamente. Ela entendeu o que Anabi quis dizer, mas... onde Anabi aprendeu o termo simp? Que grosseria! Ela teria que corrigir a linguagem da irmã mais tarde. Copie System capítulo 365. Anabi brincando com fogo. Hinata disciplinou Anabi por seus comentários inapropriados, deixando Anabi bastante frustrada. Suspiro. Minha irmã mais velha idiota, sempre mandando em mim. Anabi apoiou o queixo na mão, fazendo bercinho como uma adulta em miniatura. Anabi, você quer alguma fruta? Se não vier agora, não vai sobrar nenhuma, Shin gritou para Anabi. Anabi, que havia parado de treinar para descansar, levantou-se e trotou até Shin com suas pernas curtas. Sim. Claro que eu quero um pouco. Não coma tudo. Essa pequena comilona, Anabi, nunca dispensa uma comida deliciosa. Hinata, o que Anabi estava sussurrando para você tão misteriosamente agora? Karin perguntou a Hinata, incrivelmente curiosa. Nada. Hinata, naturalmente, não contaria a Karin. Se contasse, Karin com certeza ficaria brava, afinal, Anabi tinha acabado de chamar Karin de simp. Karin se sentiu frustrada. Parecia que não receberia uma resposta de Hinata. Quanto a Anabi, essa pequena loli, Karin não tinha esperança de arrancar nada dela. Esperar que Anabi lhe dissesse era menos provável do que esperar que um porco subisse em uma árvore. O que você está olhando? Anabi fez uma expressão feroz e olhou feio para Karin. Eu não estava olhando para você. Karin olhou feio para Anabi, para não ficar para trás. Karin, por que você está sempre brigando com Anabi? Shin não pôde deixar de perguntar. Ele se lembrava de que eles costumavam se dar muito bem. Agora, pareciam brigar sempre que se encontravam. Shin-sama, não sou eu? É essa pirralha que está procurando encrenca. Karin imediatamente se esquivou da responsabilidade, colocando toda a culpa em Anabi. Bobagem. Você estava com ciúmes de mim antes. Anabi retrucou desafiadoramente para Karin. Hinata, vamos lá. Deixa esses dois brigarem aqui devagar. Shin se levantou, pegou a mão de Hinata e foi para casa. Segurada por Shin, Hinata se sentiu muito tímida, abaixando a cabeça para esconder o rubor. No entanto, ela rapidamente se lembrou das palavras de Anabi. Ser tão tímida não é bom. Sua determinação se firmou, e ela olhou para Shin. Segurando a mão de Shin com força, Hinata o seguiu, parecendo um pouco menos tímida do que antes. Shin olhou para Hinata. Ele notara uma mudança sutil nela. Ela parecia um pouco diferente de antes. Esperem por nós. Karin e Anabi, esquecendo a discussão, imediatamente correram atrás de Shin e Hinata. Por que você voltou tão cedo hoje? Meitoru me perguntou, surpresa ao ver Shin e os outros retornando. Senti sua falta, então voltei mais cedo. Shin olhou para Meitoru-mi e sorriu gentilmente. Eu não acredito em você. Meitoru-mi não gostou. Em vez disso, soltou uma risadinha fria. Ela soube imediatamente que Shin estava brincando. Ser inteligente demais não é bom. Prefiro você um pouco mais burra. Shin se aproximou e puxou Meitoru-mi para seu abraço. Eu preferiria que você fosse menos inteligente, seu grande idiota. Meitoru-mi bufou levemente, então, brincando, acariciou Shin com seu cabelo e riu, escapando do abraço dele. Considere-se sortudo por ter corrido rápido. Fora isso, ei. O que você quer dizer com ei? Está planejando punir Meitoru-mi? Se sim, eu posso te ajudar a pegá-la. Kuzina se ofereceu ansiosamente. Kuzina, o que eu fiz com você? Meitoru-mi olhou para Kuzina indignada. Nada. Só quero ver você sofrer. Os olhos de Kuzina brilharam de alegria.
A casa estava silenciosa demais, ela queria agitar as coisas. Você vai se arrepender disso. Meiterumi bufou levemente, ameaçando Kuzina de volta. Mei, eu vou te ajudar. Tsunade imediatamente apoiou Meiterumi. Tsunade também queria lidar com Kuzina há muito tempo. Sozinha, ela definitivamente não conseguiria lidar com Kuzina. Vocês dois estão se unindo contra mim, esposa principal. Não se esqueça, tenho dois ajudantes ao meu lado. Kuzina apontou para Mikoto e Konan. Konan, vendo Kuzina apontar para ela, piscou confuso e rapidamente acenou com as mãos. Eu não vou me envolver. Desculpe, Kuzina. Na verdade, Konan e eu estamos do mesmo lado. Quanto a você se autodenominar a esposa principal, Kuzina, acho isso um tanto presunçoso. Mikoto sorriu para Kuzina. Kuzina olhou para Mikoto e Konan com uma expressão desolada. Não acredito que vocês dois realmente me traíram. Não seja dramática. Quem deixou você se chamar de esposa principal, Kuzina? E não diga traição, sua tão duro. Mikoto empurrou Kuzina, dramaticamente desolada. E eu te considerava meu melhor amigo. Terminamos. Kuzina bufou com raiva e se jogou nos braços de Shin, em busca de conforto. Shin, o espectador que comia melão, afagou o cabelo mácio de Kuzina enquanto mastigava suas sementes de melão metafóricas. Kuzina, quantas vezes você terminou com Mikoto? Perdi a conta, Tsunade perguntou a Kuzina. HMPH. Dessa vez estou falando sério. Mikoto, nós terminamos mesmo. Não somos mais boas irmãs. Kuzina bufou levemente, olhando para Mikoto. Tudo bem. Mikoto sorriu e assentiu, completamente diferente às palavras de Kuzina. Ei! Mikoto, você é tão insensível assim? Não deveria estar chorando e me implorando para não terminar com você agora. Kuzina, vendo Mikoto concordar tão prontamente, ficou envergonhada e irritada, avançando em direção a Mikoto. Kuzina, pare de imaginar coisas, certo? Mikoto imediatamente agarrou as mãos de Kuzina. Kuzina queria fazer cócegas nela, e Mikoto era extremamente sensível a cócegas. Se Kuzina realmente começasse, poderia acabar implorando por misericórdia de forma humilhante. Para evitar tal constrangimento, Mikoto naturalmente não podia deixar Kuzina agir. Me solte! Kuzina lutou, percebendo que não conseguia se libertar. Mikoto revirou os olhos para Kuzina. Shin sentou-se ao lado deles, observando suas brincadeiras. Que adultos, ainda agindo como crianças. Hanabi olhou para Kuzina e Mikoto com desdém, falando num tom maduro e antiquado. Kuzina e Mikoto, que estavam lutando, pararam de repente, com os olhares fixos na garotinha Hanabi. Ao ver Kuzina e Mikoto encarando, Hanabi entrou em pânico instantaneamente. Isso não parece bom. Eu estava só brincando. Por favor, não me machuque. Hanabi fez uma cara de pena. Hanabi, tentando ganhar simpatia com esse olhar lamentável de novo. Mikoto sorriu para Hanabi. O sorriso de Mikoto fez Hanabi sentir extremo perigo. Ela inconscientemente tentou correr em direção a Shin, buscando sua proteção. Infelizmente, ela chegou um passo tarde demais. Como poderia escapar de Mikoto e Kuzina? Elas a pegaram ao mesmo tempo. Vamos lá, tio Hanabi. Vamos te levar para o quarto e ter uma boa conversa sobre algumas coisas. Kuzina e Mikoto levaram a pequena, lamentável e indefesa Hanabi até o quarto de Kuzina. Quanto ao que aconteceu depois, Shin não viu, mas ouviu os apelos lamentosos de Hanabi por misericórdia. Copy System capítulo 366, Sequestro de Sasuke Uchiha no hospital de Konoha. Sasuke Uchiha surgiu, com o rosto sombrio e taciturno. Seu pulso, quebrado por Itachi Uchiha, havia sarado, mas a imagem de sua própria fraqueza e impotência contra Itachi estava profundamente gravada em sua mente. Sasuke, por que você não nos contou que estava sendo dispensado? Naruto Uzumaki e Sakura Haruno correram até lá, e Naruto reclamou com Sasuke. Sasuke nem olhou para Naruto ou Sakura, apenas passou por eles friamente. Ei! Sasuke, que atitude é essa? Naruto, vendo Sasuke ignorá-lo completamente, irritou-se. Naruto, fique quieto. Sasuke deve estar se sentindo péssimo agora, disse Sakura, dando um soco em Naruto. Mulher violenta. Naruto murmurou baixinho, sem ousar deixar Sakura ouvir. Sasuke retornou sozinho para sua residência,
que ainda ficava dentro do complexo Shia, agora localizado nos arredores de Konoha. Quem está aí? De repente, Sasuke Uchiha sentiu que alguém o seguia. Ele parou e olhou para trás. Sasuke-kun, quanto tempo? Orochimaru-sama sentiu muita sua falta. Kabuto Yakuzi apareceu com um sorriso benigno no rosto, embora parecesse um tanto artificial. Então é você. O lacaio de Orochimaru. Sasuke reconheceu Kabuto. Durante o esmagamento de Konoha, Kabuto foi quem ajudou Orochimaru a escapar. O rosto de Kabuto tornou-se sombrio, com um brilho de intenção assassina em seus olhos enquanto olhava para Sasuke Uchiha. Mesmo que Kabuto se considerasse paciente, ser chamado de lacaio ainda o enfurecia. Embora eu possa ser um lacaio, você não é muito melhor. O único cão de rua sobrevivente do clã Uchiha, Kabuto declarou categoricamente. Conhecendo o forte orgulho de Sasuke, Kabuto não se importou em retaliar verbalmente. Você tem um desejo de morte? Sasuke, enfurecido, não hesitou. Menor estilo fogo, grande jutsu da bola de fogo. Maior ele formou selos do mão e cuspiu uma grande bola de fogo em direção a Kabuto. Kabuto franziu a testa, usando um ninjutsu para bloquear o ataque de Sasuke, então imediatamente se moveu para o lado de Sasuke. Tão rápido. Os olhos de Sasuke se arregalaram. Ele imediatamente ativou seu Sharingan, tentando rastrear os movimentos de Kabuto, mas era tarde demais. Quando Sasuke ativou seu Sharingan, Kabuto já havia atingido a nuca de Sasuke com um golpe de mão. Sasuke Uchiha desmaiou. Kabuto agarrou Sasuke sem hesitar e partiu rapidamente. Kabuto estava aqui sob ordens de Orochimaru, para capturar Sasuke Uchiha. O ataque ninjutsu anterior de Sasuke poderia atrair o Zanbu de Konoha. Kabuto tinha que sair o mais rápido possível. Diferentemente da história original, onde Orochimaru atraiu Sasuke para a deserção, desta vez Orochimaru ordenou que Sasuke fosse capturado diretamente. Depois de bater na parede com Shin, Orochimaru ficou de péssimo humor. Incapaz de curar os braços, o temperamento de Orochimaru tornou-se instável. Além disso, tendo perdido o quarteto do som, Orochimaru estava com poucos subordinados utilizáveis e não tinha tempo para brincar com Sasuke Uchiha. Quando Sasuke foi trazido de volta, Orochimaru tinha maneiras de persuadi-lo. Itachi Uchiha era a maior fraqueza de Sasuke. Orochimaru já havia percebido isso há muito tempo. As habilidades de Kabuto eram impressionantes. Ele capturou Sasuke Uchiha com facilidade e o levou para longe de Konoha. Após deixar Konoha, Kabuto correu em direção ao Togakuri. Ele sabia que, se Konoha descobrisse o sequestro de Sasuke, eles certamente enviariam perseguidores. Kabuto não tinha muito tempo. Ele precisava retornar rapidamente para o Togakuri para garantir sua própria segurança. Para evitar acidentes, Kabuto deu a Sasuke Uchiha uma droga que o manteria inconsciente por um dia. Pouco tempo depois, Kabuto Yakuzi retornou ao Togakuri, a base secreta de Orochimaru escondida dentro da vila. Você voltou. Completou a missão do Orochimaru-sama. Kimimaro olhou friamente para Kabuto. Claro. Kabuto jogou Sasuke Uchiha, que ele carregava nas costas, no chão. Na verdade, Kimimaro inicialmente queria realizar essa missão sozinho, para aliviar os problemas de Orochimaru. No entanto, Orochimaru ordenou que Kabuto fosse embora, enquanto Kimimaro deveria permanecer e proteger a base. Kimimaro só pôde obedecer às ordens de Orochimaru. Kimimaro era extremamente leal a Orochimaru. Mesmo que Orochimaru ordenasse sua morte, ele provavelmente não hesitaria um segundo. Kimimaro pegou Sasuke e o levou para a base, apresentando-o ao enfraquecido Orochimaru. Orochimaru estava um pouco fraco porque ele havia realizado recentemente a técnica de reencarnação de cadáver vivo, transferindo-se para um novo corpo. Não tendo conseguido a ajuda de Shin no país dos redemoinhos, Orochimaru não teve outra escolha a não ser usar esse método para restaurar seus braços. Foi eficaz, mas Orochimaru ficou muito fraco após a reencarnação, com sua alma consideravelmente danificada. Foi por isso que Kimimaro não foi enviado nessa missão. Kimimaro foi deixado para trás para proteger Orochimaru. Orochimaru sabia que Kimimaro era completamente leal. Quanto a Kabuto Yakuzi, Orochimaru não confiava 100% nele. Você trouxe Sasuke-kun de volta. Bom trabalho. Orochimaru olhou para Sasuke Uchiha, ainda inconsciente, e sorriu sinistramente. Uma nave principal estava pronta. No entanto,
Orochimaru não planejava reencarnar imediatamente. O motivo era simples. Tendo acabado de passar por uma reencarnação, Orochimaru não tinha forças para outra transferência. Kabuto, acorde-o. Orochimaru instruiu Kabuto. Sim, Orochimaru-sama. Kabuto tinha a droga para nocautear Sasuke. Naturalmente, ele também tinha o antídoto. Ele administrou o antídoto em Sasuke, e Sasuke rapidamente recuperou a consciência. Onde? É isso? Sasuke, que tinha acabado de acordar, estava um pouco desorientado. Sasuke-kun, nos encontramos novamente. A voz fria e sinistra de Orochimaru chegou aos ouvidos de Sasuke. Só então o olhar de Sasuke se fixou em Orochimaru. Orochimaru. Sasuke imediatamente ficou cauteloso. Este homem era capaz de colocar Konoha em crise. Embora Sasuke às vezes lhe faltasse inteligência, ele não era tolo agora. Orochimaru não se importava com a cautela de Sasuke. Tendo sido trazido para cá, Sasuke Uchiha conseguiria escapar? Obviamente não. Além disso, Orochimaru, tendo estudado Sasuke minuciosamente, sabia que convencê-lo não seria particularmente difícil. Talvez Sasuke até ficasse aqui de bom grado. Por que você me trouxe aqui? Sasuke Uchiha questionou Orochimaru. Sasuke-kun, você anseia por um grande poder? O poder de derrotar Itachi Uchiha? Orochimaru riu, perguntando a Sasuke. Orochimaru estava confiante na vitória. Sasuke Uchiha já era seu. Copy System capítulo 367. Naruto Uzumaki, onde está meu melhor irmão? Dentro da base úmida e escura, Sasuke Uchiha encarava Orochimaru com olhos enlouquecidos. Você pode me dar o poder para derrotar aquele homem? Claro. Obedeça-me e eu lhe concederei um poder que vai além até mesmo do de Itachi Uchiha. Um brilho fanático surgiu nos olhos de Orochimaru. Ele queria cuidar de Sasuke Uchiha e, então, assumir o controle de seu corpo. Bem, Orochimaru não tinha medo de que seus planos dessem errado. O Orochimaru da história original teve seus planos dando errado. Não preciso da sua ajuda. Mesmo com a minha própria força, posso derrotar aquele homem. Sasuke Uchiha se virou, preparando-se para sair. No entanto, assim que Sasuke se virou, uma lâmina de osso bloqueou seu caminho. Kimimaro olhou para Sasuke sem expressão. Você está tentando me impedir? Desta vez, Sasuke Uchiha ativou seu Sharingan antecipadamente, não querendo ser derrotado por um ataque furtivo de Kabuto e Akuzi como antes. Entretanto, mesmo com seu Sharingan ativo e lutando com força total, Sasuke não era páreo para Kimimaro. Kimimaro estava morrendo de doença, mas se ele liberasse todo o seu poder, ele poderia lutar contra um oponente de nível Kage. Sasuke Uchiha, embora possuísse o Sharingan de 2 Tomoe, estava no máximo no nível de um Chunin de elite. A diferença era muito grande. Sasuke-kun, você realmente acredita que pode derrotar Itachi Uchiha? Você deveria saber que Itachi é o indivíduo mais talentoso que já vi, perdendo apenas para Shin Uzumaki, disse Orochimaru. Sasuke, que estava prestes a atacar, se conteve, virando a cabeça para olhar para Orochimaru. Shin Uzumaki é realmente tão forte? Sasuke Uchiha franziu a testa, perguntando a Orochimaru. Ele se lembrou de Kakashi dizendo antes que Shin Uzumaki era o mais forte indiscutível do mundo shinobi. Ele é um monstro. Até Itachi Uchiha é completamente incomparável a Shin Uzumaki. Orochimaru sentiu uma pontada de ciúmes. A força de Shin Uzumaki era sobrenatural. Ele não sabia como Shin havia obtido tal poder. Se Itachi era um prodígio, então Shin era um deus. A testa de Sasuke Uchiha franziu-se ainda mais. Embora odiasse Itachi imensamente, ouvir isso ainda o deixou um tanto descontente. Era uma vez, seu irmão mais velho, Itachi, a pessoa que ele mais admirava, a pessoa mais forte que ele conhecia. Agora, ele se tornou a pessoa que Sasuke Uchiha mais queria matar. Se Shin Uzumaki é tão forte, por que eu deveria ficar aqui com você? Vou encontrá-lo e pedir para ele me treinar. Sasuke Uchiha terminou de falar e deu um passo, pretendendo ir embora. Ei! Orochimaru riu friamente, zombando da ingenuidade de Sasuke Uchiha. Por que Shin Uzumaki o treinaria? Você acha que ele vai concordar? Você está delirando. Em todo o mundo shinobi atual, só eu posso te ajudar, disse Orochimaru, categoricamente. Isso era verdade. Além de Orochimaru,
que ajudaria Sasuke Uchiha a aumentar sua força para seus próprios propósitos. Ninguém mais poderia. Quanto ao Kakashi. Desculpe, Kakashi ainda estava inconsciente, derrubado pelo Tsukuyomi de Itachi Uchiha. Embora ambos tivessem sofrido o Tsukuyomi, Sasuke Uchiha estava bem, enquanto Kakashi permanecia inconsciente desde aquele dia. Seu espírito estava ferido. Kakashi não acordaria por pelo menos 10 dias a meio mês. Por que você me ajudaria? Você tem seus próprios motivos, não é? O intelecto de Sasuke Uchiha estava online. Ele se virou e perguntou com um sorriso frio. Nada cai do céu de graça. Uma pessoa como Orochimaru definitivamente tinha um propósito. De fato, eu tenho um motivo. Porque tenho rancor de Itachi Uchiha. Eu também quero ver Itachi Uchiha morrer. Orochimaru já havia preparado sua desculpa. E era de fato verdade. Orochimaru queria que Itachi morresse. Ocupar o corpo de Sasuke Uchiha, matar Itachi Uchiha e então arrancar seu Mangekyou Sharingan para obter o Mangekyou Sharingan eterno. Esse era o objetivo de Orochimaru. Olhando para Orochimaru, Sasuke Uchiha não sabia se deveria acreditar nele. Voltando para Konoha, você não poderá se vingar. Ninguém em Konoha pode guiá-lo a um nível em que possa derrotar Itachi Uchiha. Somente aceitando minha tutela você terá uma chance. Não vou esperar pela sua resposta agora. Pense bem. Orochimaru não esperava que Sasuke Uchiha concordasse imediatamente. No entanto, Orochimaru estava absolutamente confiante de que Sasuke acabaria ficando. Sasuke Uchiha queria ir embora. Orochimaru não o impediu. Mas só porque Orochimaru não o impediu não significava que os outros não o fariam. Kimimaro bloqueou Sasuke Uchiha, impedindo de sair. Quanto à luta, Sasuke Uchiha foi derrotado diretamente. Kimimaro não demonstrou misericórdia, no máximo evitando matar Sasuke Uchiha, deixando Sasuke experimentar completamente o que é a verdadeira fraqueza. Essa também era a instrução de Orochimaru, parte do seu plano. Somente fazendo Sasuke Uchiha vivenciar plenamente a fraqueza ele poderia fazê-lo concordar mais rapidamente. O efeito foi surpreendentemente bom, superando até as expectativas originais de Orochimaru. Em apenas 2 dias, Sasuke Uchiha concordou em ficar. E para mostrar sua determinação, ele até riscou uma linha no protetor de testa. A partir de então, ele se tornou um ninja desaparecido de Konoha. Orochimaru ficou muito satisfeito com isso. Agora, ele se concentraria em cuidar de Sasuke Uchiha. Na verdade, a razão pela qual Sasuke Uchiha concordou, além de ter sido espancado feio, foi porque ele tinha outra ideia em mente. Sua força atual era insuficiente, escapar era impossível. Por que não aumentar sua força, matar Orochimaru e então ir embora? Use Orochimaru para aumentar sua força e, em seguida, chute-o para longe quando ele não for mais útil. Não funcionaria. Esse era o plano atual de Sasuke Uchiha. Era preciso admitir que o coração de Sasuke Uchiha também era bastante sombrio. Orochimaru e Sasuke Uchiha, cada um com seus próprios interesses, ambos abrigavam más intenções. Enquanto isso, em Konoha, vários dias se passaram desde o desaparecimento de Sasuke Uchiha. Naruto Uzumaki estava frenético. Seu melhor amigo sumiu assim, sem mais nem menos. Meu melhor amigo. Para onde ele foi? Como ele desapareceu de repente? Sábio pervertido. Você já mandou alguém procurar o Sasuke? Naruto invadiu a torre do Hokage novamente, entrando no escritório do Hokage gritando com Jiraiya. Jiraiya, ao ver Naruto aparecer novamente, pareceu completamente angustiado. Esse pirralho irritante do Naruto está aqui de novo. Já mandei alguém procurar. Se houver alguma novidade, aviso imediatamente. Poderiam, por favor, não atrapalhar meu trabalho agora. Jiraiya indicou que ainda tinha uma montanha de trabalho a fazer. Onde ele encontrava tempo para perder com Naruto. Já se passaram tantos dias. Sasuke não teria se metido em encrenca. Teria. Naruto sentou-se no chão, abatido. Jiraiya suspirou. Ele não sabia por que Naruto e aquele garoto, Sasuke Uchiha, eram tão próximos. Talvez esse fosse o vínculo deles, assim como o dele e de Orochimaru. Copy System capítulo 368. A recompensa para Orochimaru. Naruto, você pode, por favor, sair e me deixar terminar meu trabalho? Assim que eu tiver notícias sobre Sasuke Uchiha, te informarei imediatamente. Jiraiya disse a Naruto. Ele não podia deixar Naruto ficar ali indefinidamente,
Isso estava afetando sua eficiência no trabalho. Não. Sábio pervertido, acho que você nem está olhando para ele seriamente. Se não houver notícias do Sasuke, eu não vou embora. Naruto encarou Jiraiya teimosamente. Jiraiya agarrou a cabeça. Se Naruto não fosse filho de Minato, e se ele não tivesse uma queda por Naruto traço, Jiraiya definitivamente teria expulsado esse pirralho. Senhor Hokage, temos notícias sobre o Sasuke Uchiha. Um ninja entrou na sala, usando uma máscara, um agente Danbu. Ótimo. Apresse-se e me conte. Naruto imediatamente se levantou e agarrou a mão do Anbu. O ninja Danbu olhou para Naruto e então se dirigiu a Jiraiya. De acordo com nossa investigação, Sasuke Uchiha foi levado pelo subordinado de Orochimaru, Kabuto Yakuzi. O quê? Ele foi capturado pelo Orochimaru? O que estamos esperando, sábio pervertido? Vamos salvar o Sasuke. Ao ouvir que o subordinado de Orochimaru havia sequestrado Sasuke, Naruto ficou frenético, incitando Jiraiya a resgatar Sasuke Uchiha. Você pode ir. Jiraiya dispensou solenemente o ninja Danbu. O subordinado de Orochimaru levou Sasuke Uchiha. O que ele está planejando? Jiraiya se sentiu inquieto. Quanto a Naruto clamar para que ele resgatasse Sasuke, Jiraiya honestamente não queria. Primeiramente, Jiraiya não nutria nenhum sentimento especial por Sasuke Uchiha. Ele havia conhecido Sasuke, mas a atitude deste em relação a ele era mesquinha, arrogante, até mesmo excessiva. Justamente por causa dessa arrogância, Jiraiya não gostava dele, principalmente porque Sasuke nutria um ódio distorcido e vingativo. Mantê-lo em Konoha era como abrigar um elemento instável. Deixar que o subordinado de Orochimaru o levasse embora não era necessariamente algo ruim. Outro motivo era a situação atual de Konoha. Não era aconselhável antagonizar Orochimaru. Naruto, vá para casa por enquanto. Quanto ao resgate de Sasuke Uchiha, precisamos planejar com cuidado. Eu vou providenciar tudo. Jiraiya pretendia mandar Naruto embora primeiro. Não. Se você não fizer nada, sábio pervertido, eu mesmo irei. Naruto se levantou, furioso, e começou a caminhar em direção à porta. O rosto de Jiraiya escureceu. Ele se aproximou e agarrou Naruto, jogando para o lado. Você ao menos sabe onde Orochimaru está? Você pode trazer Sasuke Uchiha de volta. É melhor do que não fazer nada. Agora que sei que Sasuke foi capturado por Orochimaru, com certeza vou salvá-lo. Os olhos de Naruto brilhavam com uma determinação inabalável. Olhando para a expressão determinada de Naruto, Jiraiya suspirou. Tudo bem. Prometo que vou resgatar Sasuke Uchiha. Mas precisamos encontrar a localização de Orochimaru primeiro. Só então poderemos agir. Jiraiya assentiu para Naruto. Por enquanto, ele tinha que concordar. Sábio pervertido, é melhor você não estar me enganando. Naruto olhou para Jiraiya com desconfiança, o que fez o fígado de Jiraiya doer de frustração. No momento, Jiraiya não tinha a intenção de enganar Naruto. Ele sabia que Naruto não descansaria até que Sasuke Uchiha fosse resgatado, então Jiraiya realmente planejava salvá-lo. No entanto, havia uma condição: Sasuke Uchiha tinha que estar disposto a retornar. Mas, com base no que Jiraiya entende sobre Orochimaru e Sasuke Uchiha, Sasuke pode já ser um Nukenin nessa época. Se isso realmente acontecer, espero que Naruto não fique com o coração partido. Jiraiya não se importava com o destino de Sasuke Uchiha, ele estava preocupado com Naruto. Ele só esperava que Naruto não reagisse tão drasticamente. Embora fossem apenas especulações de Jiraiya, seus palpites geralmente eram precisos. Ele confiava em sua intuição. Naruto foi mandado embora por Jiraiya. Então, Jiraiya enviou Anbu para investigar a base de Orochimaru com todos os seus recursos. Sendo a vila oculta mais forte, Konoha era bastante capaz. Encontrar a base de Orochimaru não era impossível. Depois de um esforço considerável, eles finalmente localizaram a base de Orochimaru. Vamos, Naruto. Eu mesmo te levo. Jiraiya decidiu ir pessoalmente. Ele também queria rever Orochimaru. No entanto, Jiraiya trouxe um guarda-costas com ele, Michig. Se Kakashi estivesse acordado, ele provavelmente teria trazido Kakashi também. Os assuntos de Konoha foram temporariamente deixados nas mãos de Umurami Tokado e Koharu Tatani. Jiraiya confiava que eles conseguiriam lidar com a situação.
Ele também os instruiu a não deixar Danzo interferir nos assuntos internos de Konoha. Senhor Hokage, ainda acho que isso é um tanto perigoso, disse Gi cautelosamente para Jiraiya. O Hokage não deveria deixar Konoha tão facilmente. Se algo inesperado acontecesse, Gi realmente não poderia assumir a responsabilidade. Está tudo bem. Jiraiya balançou a cabeça. Ele já havia passado anos viajando para fora da vila, e nada acontecera. Diante de Orochimaru, Jiraiya não sentiu medo. Gi não disse mais nada, mesmo que isso lhe custasse a vida. Ele protegeria o Lord Hokage com certeza. Enquanto isso, no local de Orochimaru, Shin Uzumaki estava lá. Shin tinha vindo aqui porque Orochimaru havia notificado especificamente. Shin estava segurando um documento na mão, os dados da pesquisa de Orochimaru sobre Shikotsumiaku. Shin-kun, passei tantos anos pesquisando, e isso foi tudo o que consegui. Continuando esta pesquisa. Receio não descobrir mais nada, disse Orochimaru a Shin. Embora essas coisas sejam inúteis para mim, você trabalhou duro, Orochimaru. Deixe-me lhe dar uma compensação. Shin não esperava que Orochimaru fosse tão diligente. Ele próprio quase se esquecera do assunto. Já fazia quase 10 anos desde que Shin pediu a Orochimaru que pesquisasse Shikotsumiaku. Embora os dados da pesquisa fossem em grande parte inúteis para Shin, vendo a atitude de Orochimaru, Shin sentiu que deveria oferecer alguma recompensa, caso contrário, ele se sentiria um pouco envergonhado. Que tipo de recompensa o Shin-kun vai me dar? Orochimaru olhou para Shin com expectativa, sem dizer nada sobre recusar. Tá brincando? Como ele pôde recusar uma recompensa de Shin Uzumaki? Uma bola de chakra surgiu na mão de Shin. Ele a jogou em direção a Orochimaru, e o chakra instantaneamente se fundiu ao corpo de Orochimaru. Isso é. Orochimaru olhou para Shin em choque, sentindo claramente uma mudança dentro de si, especialmente uma mudança em sua alma. O dano causado pelas transferências de seu corpo estava desaparecendo. Na verdade, havia sido curado. Orochimaru se sentia melhor do que nunca. Sua recompensa. Ajudei a curar seus ferimentos atuais, disse Shin Orochimaru. Orochimaru provavelmente já sentiu isso. Seu corpo enfraquecido não estava mais fraco. Orochimaru cerrou os punhos. De fato, seu estado atual era excelente, até melhor do que seu auge. Copie System capítulo 369, não intimidar os fracos. Orochimaru se ajustou às mudanças em seu corpo e então olhou curiosamente para Shin. Como você curou meus ferimentos, Shin? Orochimaru pensava que seus ferimentos eram irreversíveis. Ele sabia a extensão dos seus danos melhor do que ninguém. Acho que não preciso explicar isso para você. Shin olhou friamente para Orochimaru. Foi presunçoso da minha parte perguntar. Embora decepcionado, Orochimaru não insistiu. Isso poderia irritar Shin. A propósito, Orochimaru, deixe-me lhe dar uma notícia de graça. Você provavelmente vai se meter em encrenca, disse Shin Orochimaru com um sorriso. Problemas para mim? Orochimaru fez uma pausa. Em que tipo de problema ele poderia estar? Akatsuki está planejando agir contra mim? Esse era o único problema que Orochimaru conseguia pensar no momento. Jiraiya está bem na frente da sua base. Shin não deixou em suspense. Inicialmente, ele havia planejado ir embora, mas agora, não querendo perder o show, decidiu ficar. Jiraiya. A expressão de Orochimaru escureceu. Honestamente, a recente transformação de Jiraiya surpreendeu até ele. Pensar que Jiraiya conseguiria dominar o modo sábio. Orochimaru cobiçava muito o modo sábio. Ele já havia tentado aprendê-lo antes, mas falhou. Agora, mesmo que Orochimaru quisesse aprender, não havia ninguém para ensiná-lo. O sábio da cobra branca havia sido eliminado por Shin. As outras grandes cobras da caverna Ryushi não conheciam o modo sábio, então não puderam ensiná-lo. Assim, Kabuto e Akuzi também não teria chance de aprender o modo sábio da caverna Ryushi no futuro. O modo sábio da caverna Ryushi agora era uma arte perdida. Logo, uma pequena cobra rastejou até Orochimaru. Era uma das cobras batedoras que ele havia colocado do lado de fora, agora relatando uma intrusão. Parece que é inevitável. Orochimaru sabia que não podia mais se esconder. Mas não tinha medo. Em seu estado debilitado anterior, Orochimaru certamente teria pensado em fugir. Mas agora, graças a Shin, sua condição era excelente.
Mesmo em uma luta contra Jiraiya, Orochimaru não achava que não tinha chance. Quanto ao modo sábio de Jiraiya, ele tinha que ser capaz de usá-lo primeiro. Mesmo o poder mais forte era inútil se não pudesse ser utilizado. E interromper a ativação do modo sábio era incrivelmente fácil. A incapacidade de entrar instantaneamente no modo sábio era sua maior fraqueza. Em uma batalha, quem lhe daria tempo para se preparar? Eu adoraria ver uma batalha entre vocês, Sannin. Devo chamar a Tsunade? Shin ponderou. A boca de Orochimaru se contraiu. Se Tsunade realmente viesse, ele e Jiraiya juntos provavelmente não seriam páreo para ela. Tsunade estava com Shin há tantos anos. Orochimaru não conseguia adivinhar sua força atual, mas era definitivamente muito superior à dele, e não só um pouco. Orochimaru, você quer testemunhar a liberação de Madeira? Se quiser, posso chamar Tsunade, Shin perguntou a Orochimaru com um sorriso. Não precisa. Já testemunhei a lendária liberação de Madeira. Orochimaru disse imediatamente. Ele tinha visto isso quando reanimou o primeiro Hokage. Então, era melhor não ver Tsunade. Ele acreditava que, se visse Tsunade, ela definitivamente o atacaria. O motivo era simples, ele havia reanimado o avô e o tio-avô dela. Isso equivalia a profanar as almas dos mortos. Seria estranho se Tsunade não o espancasse até a morte. Orochimaru não queria testar essa teoria. A consequência de testá-lo provavelmente seria ser espancado até a morte. Orochimaru, que prezava a própria vida, não ousaria fazer tais brincadeiras. Quando se tratava de Tsunade, era melhor evitá-la se possível, tentar nem conhecê-la. Jiraiya já entrou. Vou lidar com ele. Orochimaru gesticulou para Kimimaro, Kabuto Yakuzi e Sasuke, e então foi confrontar Jiraiya. Se muitos ninjas de Konoha chegassem, Orochimaru teria que fugir com Sasuke, deixando Kimimaro e Kabuto para cobrir a retirada deles. Sim, Kimimaro, que era totalmente leal a ele, e Kabuto, que era bastante capaz e o ajudou muito, eram ambos menos importantes que Sasuke Uchiha. Sasuke Uchiha era o receptáculo mais importante de Orochimaru. Outros poderiam ser abandonados, mas Sasuke não. Nesse momento, Sasuke Uchiha lançou um olhar profundo para Shin e então seguiu Orochimaru. Interessante. Espero que isso não me decepcione. Shin sentiu que sua vida entediante estava prestes a ganhar outra dose de drama. Agora, ele só precisava ver se a série era boa. Traço. Orochimaru. Jiraiya, ao entrar, nem tinha terminado de falar quando viu Shin caminhando casualmente por trás. Shin, por que você está aqui também? Jiraiya franziu a testa. A presença de Shin ali era problemática. Quem sabia o que ele estava fazendo ali? Se ele ajudasse Orochimaru, seria realmente problemático. Jiraiya, não se preocupe tanto. No máximo, vou apenas assistir ao espetáculo. Não vou interferir, não me rebaixaria a intimidar os fracos. Shin acenou para Jiraiya, oferecendo-lhe alguma segurança. Mas Jiraiya ainda se sentia incrivelmente constrangido. Não intimidar os fracos. Isso significa que já sou considerada fraca aos olhos dele. Talvez ele não quisesse admitir, mas era pura verdade. Aos olhos de Shin, todos eram fracos. Entretanto, como Shin disse que não iria interferir, Jiraiya sentiu uma sensação de alívio. Com a força de Shin, ele provavelmente não mentiria. Não havia necessidade de enganá-lo, nem havia motivo para isso. Jiraiya, pensar que você conseguiria encontrar este lugar. Eu subestimei suas habilidades. Os olhos de Orochimaru demonstravam uma ponta de surpresa. Ele estava realmente surpreso por Jiraiya tê-lo encontrado. Orochimaru considerava sua base extremamente bem escondida. Por que Sasuke Uchiha está com você? Jiraiya agarrou o impulsivo Naruto ao lado dele e questionou Orochimaru. Na verdade, ao ver o protetor de testa arranhado em Sasuke Uchiha, o coração de Jiraiya já estava apertado. Como ele suspeitava, Sasuke Uchiha havia se tornado um ninja desaparecido. Sasuke-kun não é mais um ninja de Konoha, respondeu Orochimaru friamente. O que você disse, sua cobra maldita? Naruto olhou furiosamente para Orochimaru. O olhar frio e sinistro de Orochimaru fixou-se em Naruto. Naruto, afaste-se. Jiraiya olhou para Naruto e disse para Gi, certifique-se de proteger Naruto mais tarde. O rosto de Gi demonstrava um toque de conflito. Em circunstâncias normais, proteger Naruto era a coisa certa a fazer.
Mas com o Okage aqui, seu dever não era protegê-lo. Você parece valorizar muito esse pirralho Jinchuriki da 9 caudas. Orochimaru olhou para Jiraiya, sua mente já tramando. Orochimaru, talvez seja hora de resolver o problema entre nós. Desta vez, eu não vou me conter de jeito nenhum. Jiraiya respirou fundo, evitando a pergunta de Orochimaru. Copie System capítulo 370. Copiando os 8 portões internos, Shin usou a liberação de madeira para criar uma cadeira e então se acomodou para assistir à batalha iminente entre Orochimaru e Jiraiya. Ele sentiu como se estivesse perdendo um pouco de pipoca. Isso é liberação de madeira? Tanto Orochimaru quanto Jiraiya olharam fixamente para a cadeira de madeira que Shin havia criado. Orochimaru não ficou muito surpreso. Ele não ficaria mais chocado com nada que Shin Uzumaki pudesse fazer. Jiraiya, no entanto, estava genuinamente surpreso. Mas agora não era hora de se maravilhar com a liberação de madeira. Ele precisava se concentrar em Orochimaru. Naruto, saia deste lugar, Jiraiya instruiu Naruto. Não. Eu não vou. Naruto recusou, com um olhar fixo em Sasuke. Aquele olhar apaixonado. Se eu tivesse um companheiro de equipe assim, eu o mataria com um tapa. Shin olhou para Naruto e disse categoricamente. Naruto, embora fraco, sempre foi teimoso e desafiador, recusando-se a obedecer ordens. Se fosse Shin, ele teria eliminado Thanos para evitar ser arrastado para baixo. Ser fraco não era o problema era a falta de autoconsciência. E protagonistas de animes shonen costumavam ser assim. Jiraiya estava indefeso. Ele instruiu Guia a cuidar de Naruto e evitar qualquer acidente. Quanto a si mesmo, Jiraiya não tinha tempo a perder com Naruto. Ele tinha que enfrentar Orochimaru. Assim que Jiraiya estava prestes a dizer mais algumas palavras a Orochimaru, de repente sentiu perigo. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele rapidamente usou a técnica de cintilação corporal para desviar de uma cobra malhada que investiu contra ele por trás. A cobra era claramente venenosa, uma única mordida poderia ser fatal. Orochimaru realmente lutou sujo, recorrendo a ataques furtivos. Menor, muitas mãos de serpente das sombras ocultas. Maior. Orochimaru não deu a Jiraiya a chance de respirar. Inúmeras cobras foram invocadas, avançando em direção a Jiraiya. Shin observava atentamente. Ele não conseguia prever o resultado da batalha entre Orochimaru e Jiraiya. Em termos de força pura, Shin acreditava que Jiraiya era mais forte, especialmente com o modo sábio. O modo sábio era um trunfo poderoso, aprimorando todos os aspectos das habilidades de alguém em dezenas, até mesmo dezenas de vezes. Entretanto, usar o modo sábio em uma batalha real seria difícil para Jiraiya. Claro, o principal problema era que Jiraiya não era tão implacável quanto Orochimaru. Orochimaru não hesitaria em matar Jiraiya, mas Jiraiya definitivamente hesitaria em matar Orochimaru. Justamente por isso, a luta foi interessante para Shin. Se o resultado fosse óbvio desde o início, seria entediante. Menor liberação de fogo, grande bala de chamas. Maior. Essa técnica envolvia primeiro refinar o chakra em óleo e depois acendê-lo com liberação de fogo enquanto ele era expelido, criando uma conflagração violenta. Chiar. Um cheiro acre e queimado enchia o ar, o cheiro das cobras de Orochimaru sendo assadas e queimadas. Era bastante desagradável. Shin prendeu a respiração, não querendo inalar o odor fétido. Menor Shikotsumiaku, balas perfuradoras de 10 dedos. Maior Kimimaro aproveitou a oportunidade e atacou Jiraiya. Já que eu estiver aqui, nem pense em machucar o Lord Hokage. Gi saltou, interceptando o ataque de Kimimaro para Jiraiya. Menor 8 portões internos, portão da alegria, abra-se. Maior. Este era o sexto dos 8 portões internos, o estado de combate sustentável mais forte de Gi. Embora ele conseguisse abrir o 7º portão, o portão do choque, a tensão em seu corpo era muito grande, Gi não conseguia mantê-la por muito tempo. Era um último recurso, que não deveria ser usado levianamente. Quanto ao 8º portão, o portão da morte, era seu trunfo supremo, usado apenas em situações desesperadoras. Uma vez aberto, não havia como voltar atrás. Chakra impressionante. Até Orochimaru não conseguiu evitar olhar para Gi. Gi agora tinha o poder de ameaçá-lo. Jiraiya também reconheceu muito a força de Gi. Honestamente,
Se a maneira de pensar de Gi não fosse tão incomum, Jiraiya poderia até tê-lo considerado para o Kage. Mas, após observar, Jiraiya concluiu que Gi não era adequado para o papel. Não importa o quão forte ele era apenas um lutador, sem qualidades de liderança. A escolha provisória de Jiraiya para o próximo Hokage era Kakashi. Ele planejava treinar Kakashi e depois renunciar, entregando o cargo. De qualquer forma, ele nunca quis ser Hokage. Se não fosse pela falta de outros candidatos, Jiraiya nunca teria aceitado o papel. Menor bom dia, pavão. Maior. Gi rugiu, seus punhos se transformando em uma onda de imagens residuais, o atrito com o ar criando inúmeras chamas que choveram sobre Kimimaro, parecendo um pavão exibindo sua cauda. Kimimaro, vendo isso, imediatamente usou Shikotsumiaku, formando um escudo de osso na frente dele para bloquear o ataque de Gi. Pode valer a pena copiar os 8 portões internos, pensou Shin. Ao ver Gi usá-lo, o interesse de Shin foi despertado. Os 8 portões internos eram de fato uma poderosa técnica proibida. Nas mãos de um indivíduo mais forte, seu poder seria ainda maior. Além disso, Shin não tinha falta de cartas de replicação. Uma única carta de replicação avançada poderia copiá-lo. Parecia um investimento que valia a pena. Tendo decidido, Shin não hesitou. Ele consumiu uma carta de replicação avançada e copiou a técnica proibida dos 8 portões internos de Gi. Todas as informações sobre os 8 portões internos inundaram a mente de Shin. Em pouco tempo, Shin as descobriu. Honestamente, os 8 portões internos não foram difíceis de aprender. O desafio era possuir um corpo capaz de suportar. Forçar a abertura dos portões com um físico inadequado poderia ser fatal. Mas para Shin, até mesmo abrir o portão da morte não seria problema. Quando eu tiver tempo, tentarei abrir todos os 8 portões. O único pré-requisito era encontrar um oponente. Ele não podia simplesmente usar isso contra o nada. Encontrar um oponente não era uma grande preocupação. Em poucos anos, Kage Otsutsuki seria desbloqueado. E aquele velhote, o sábio dos 6 caminhos. Se Shin o pegasse, ele definitivamente quebraria as pernas. Não pergunte por quê. Matar aquele velhote, o sábio dos 6 caminhos, não precisava de motivo. Um velho conspirador que observou o mundo shinobi por mais de 1000 anos. Se Shin tivesse a chance de capturá-lo, como poderia deixá-lo ir? Deixando esses pensamentos de lado por enquanto, Shin continua observando a batalha. A luta de Gi e Kimimaro. Gi naturalmente levou a melhor, suprimindo Kimimaro completamente. Os ataques implacáveis de Gi deixaram Kimimaro com dificuldade para respirar. Enquanto isso, Jiraiya e Orochimaru travavam uma batalha feroz e equilibrada. Era difícil dizer quem era mais forte naquele momento. Nenhum dos dois havia conquistado uma vantagem clara, nem sofrido perdas significativas. Quanto a Naruto Uzumaki e Sasuke Uchiha, eles estavam envolvidos em uma intensa e afetuosa disputa de olhares. Só de olhar para eles, era possível sentir o bromance palpável. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.